Olá, tudo bem, gente? Estamos dando continuidade na leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Meu nome é Ivana Gomes e esse é o áudio de número 56. O sono da confiança. Nesse estágio do relacionamento, o amante volta ao estado de inocência, estado no qual ele ainda se amedronta com os elementos emocionais, no qual ele está cheio de desejos, esperanças e sonhos. A inocência é diferente da ingenuidade. No interior existe um antigo ditado: a ignorância é não saber nada e ser atraído pelo bem. A inocência é saber tudo e ainda assim ser atraído pelo bem. Vejamos até onde chegamos. O pescador-caçador trouxe a natureza da vida, morte e vida para a superfície. Contra sua própria vontade, ele foi perseguido por ela, mas ele também conseguiu encará-la. Sentiu pena do seu estado emaranhado e a tocou. Tudo isso o leva a uma participação plena. Tudo isso o leva a uma transformação, o amor. Embora a imagem do sono possa indicar o inconsciente, nesse caso ele simboliza a criação e a renovação. O sono é o símbolo do renascimento. Nos mitos da criação, as almas adormecem enquanto se realiza uma transformação de uma duração determinada, pois no sono nós nos recriamos, nos renovamos. Sono que deslinda a meada enredada das preocupações. O sono é o banho reparador do trabalho doloroso, o bálsamo das almas feridas, o segundo prato na mesa da grande natureza, o principal alimento do festim da vida. Shakespeare, Macbeth 2:36. Se tivéssemos a possibilidade de ver a pessoa viva, mais calejada, a mais cruel e impiedosa, durante o sono ou no instante em que acorda, veríamos essa pessoa por um momento como o espírito não conspurcado, a pura inocência. No sono, somos devolvidos mais uma vez a um estado de doçura. No sono, nos refazemos. Somos recriados de dentro para fora, novos em folha como inocentes. Esse estado de sábia inocência é alcançado quando descartamos o cinismo e as atitudes defensivas e voltamos a mergulhar no estado de deslumbramento que vemos na maioria dos seres humanos, que são muito jovens e muitos que são bem velhos. É a prática de se olhar com os olhos de um espírito sábio e amoroso, em vez de olhar com os do cão açoitado, da criatura acuada, da boca acima do estômago, do ser humano ferido e irritado. A inocência é um estado que se renova quando dormimos. Infelizmente, são muitos os que a deixam de lado junto à colcha ao acordar. Seria melhor se sempre trouxéssemos conosco uma inocência alerta e a apertássemos junto ao corpo para sentir seu calor. Embora a princípio a volta a esse estado possa exigir que eliminemos anos de pontos de vista desgastados, décadas de meticulosa construção de amoradas desumanas, uma vez que voltemos a ele, nunca mais precisaremos indagar por ele, escavar à sua procura. Voltar a uma inocência alerta não exige tanto esforço como o de mover um monte de tijolos de um lugar para o outro, mas sim que fiquemos parados o tempo suficiente para que o Espírito nos encontre. Disse que tudo o que procuramos também está à nossa procura, que, se ficarmos bem quietos, o que procuramos nos encontrará. Ele está esperando por nós há muito tempo. Depois que ele aparecer, não devemos fugir. Descansemos. Vejamos o que acontece em seguida. É esse o jeito de se aproximar da natureza da morte.
não com a astúcia e esperteza, mas com a confiança do espírito. O termo inocente é muitas vezes usado para indicar uma pessoa sem conhecimento, um simplório. No entanto, a origem da palavra significa inocente de dano ou de lesão. Em espanhol, a palavra inocente descreve uma pessoa que tenta não prejudicar o outro, mas que também é capaz de curar qualquer lesão ou dano causado a si mesma. La inocenta é com frequência o nome dado a uma curandeira, uma benzedeira, a que cura os outros de lesões ou danos. Ser inocente significa ser capaz de ver com nitidez qual é o problema e corrigi-lo. Essas são as poderosas imagens por trás da inocência. Ela é considerada não só uma atitude de evitar o dano aos outros ou ao próprio self, mas também a capacidade de curar e recuperar a si mesma e aos outros. Pense nisso. Imagine as vantagens para todos os ciclos do amor. Através da imagem do sono inocente, o pescador confia o suficiente na natureza da vida morte-vida para repousar e se revitalizar na sua presença. Ele está entrando numa transição que o levará a um conhecimento mais profundo, a um estágio superior de maturidade. Quando os amantes entram nesse estado, eles estão se entregando às forças interiores, àquelas que possuem confiança, fé e o profundo poder da inocência. Nesse sono espiritual, o amante confia que as tarefas da sua alma serão realizadas nele, que tudo será como deve ser. Ele dorme o sono dos sábios, em vez do sono dos prudentes. Existe uma prudência que é verdadeira, quando o perigo está por perto, e uma prudência que não tem justificativa e que se origina de algum ferimento anterior. Esta última faz com que os homens ajam de modo irritadiço e desinteressado, mesmo quando eles sentem que gostariam de demonstrar carinho e afeto. As pessoas que têm medo de ser ludibriadas ou de entrar num beco sem saída, ou que não param de vociferar seus direitos de querer ser livre, são as que deixam o outro escapar por entre os dedos. Muitas vezes ouvi um homem dizer que tem uma boa mulher, que está interessada nele e ele nela, mas que ele simplesmente não consegue se soltar o suficiente para saber o que realmente sente por ela. Um momento crítico para uma pessoa desse tipo ocorre quando ela se permite amar, apesar de ter suas angústias, apesar de ficar nervoso, apesar de ter sido ferido anteriormente, apesar de temer o desconhecido. Às vezes, não existem palavras que estimulem a coragem. Às vezes, é preciso simplesmente mergulhar. Tem de haver, em algum ponto da vida de um homem, um período em que ele confie na direção que o amor o levar, em que ele tenha mais medo de ficar confinado a algum leito rachado do rio seco da psique do que de estar solto, um território exuberante, porém inexplorado. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida a controlar. Nesse estágio de inocência, o pescador volta a ser uma alma criança, pois no seu sono ele está ileso e não existe a recordação do que aconteceu ontem ou antes. No seu sono, ele não está lutando para assumir algum lugar ou posição. No sono, ele se renova. Dentro da psique masculina, há uma criatura, um homem incólume, que acredita no bem, que não tem dúvidas acerca da vida, que não só é sábio, mas também não tem medo de morrer. Alguns a identificariam como self guerreiro, mas não se trata disso. É um self do espírito, e de um espírito jovem que ainda por cima, que continua a amar,
independente de ter sido atormentado, ferido e exilado, porque a seu próprio modo ele cura a si mesmo, recupera a si mesmo. As mulheres podem testemunhar ter visto essa criatura oculta no homem fora dos limites da sua própria percepção. A capacidade desse espírito jovem de fazer com que o poder da cura atue na sua própria psique é tamanha que chega a estarrecer. Sua confiança não depende de que sua parceira não o magoe. Ela é uma confiança na possibilidade da cura de qualquer ferimento que ele sofra. Uma confiança na vida nova que se segue à antiga. Uma confiança na existência de um significado mais profundo em todas essas coisas, em que acontecimentos aparentemente ínfimos não são desprovidos de significado, em que todos os aspectos da vida, os ásperos, os recortados, os alegres e os sublimes, todos podem ser aproveitados como energia da vida. É também preciso que se diga que, às vezes, à medida que o homem vai ficando mais livre e mais próximo da mulher esqueleto, sua parceira passa a ter mais medo e tem de se esforçar por si mesma no que diz respeito a decifrar e observar o sono que devolve a inocência e a aprender a confiar na natureza da vida morte-vida. Quando os dois parceiros estiverem bem iniciados, juntos eles terão o poder de amenizar qualquer sofrimento, de sobreviver a qualquer dor. Pode ocorrer que uma pessoa tenha medo de adormecer na presença do outro, medo de voltar a uma inocência psíquica, ou de que o outro tire alguma vantagem dela. Essas pessoas projetam sobre o outro todos os tipos de motivações e simplesmente não confiam em si mesmas. No entanto, não é dos seus parceiros que desconfiam, é que eles ainda não se acertaram com a natureza da vida morte-vida. É na natureza da morte que eles precisam confiar. Como no sono, a natureza da vida morte-vida, na sua forma mais primitiva, é tão simples quanto uma delicada expiração, um término, e inspiração, o início. A única confiança necessária é a de saber que, quando ocorre um final, vai surgir um novo recomeço. Para conseguir isso, se tivermos sorte, somos vencidos e nos entregamos à influência da confiança. O método mais precipitado consiste em nos lançarmos no estado mental confiante, forçando-nos a eliminar todas as condições, todas as restrições. No entanto, geralmente, não faz sentido esperar até que nos sintamos fortes o suficiente para confiar, porque esse dia não vai chegar nunca. Por isso, assumimos o risco de acreditar estar errado o que nos foi ensinado acerca da natureza da vida morte-vida e de que nossos instintos estão certos. Para que o amor viceje, o parceiro precisa confiar que o que vier a ser será de natureza transformadora. Ele deve se permitir entrar naquele estado de sono que nos devolve a uma sábia inocência, que cria e recria, como seria de esperar, as espirais mais profundas da experiência da vida morte-vida. E aqui termina essa parte da leitura, gente, e me veio vários pensamentos durante essa leitura e que eu gostaria, assim, vou trazer aqui alguma coisa para vocês pensarem comigo. Primeiro, a questão, como fala, né, a questão do sono referente de trazer a nossa inocência. E que, às vezes, as pessoas deixam essa inocência de lado ao acordar. Eu fiquei pensando aqui que se a gente dormiu, a gente está totalmente entregue ali. A gente acredita, a gente confia, né? No que está. E também na renovação do que é ao dormir. Né? Eu acredito muito que as respostas das nossas perguntas possam também vir durante o sono, né? E aí vem a questão de
trazer tudo de volta a nós mesmos logo ao acordar, tá? E eu também lembrei de um livro que eu li. Agora, eu acho que eu não lembro se foi no Limite Zero, que tem isso. Não tenho certeza se foi nesse livro, mas eu acho que foi. Que ele fala referente a quando o que nós levamos ao dormir, o sentimento que pode ter sido que seja esse outro. O sentimento é o segredo. Também tem esse outro livro. Pode ter sido um desses dois livros. Se a questão do que o sentimento que nós levamos ao dormir para a cama, aquele sentimento que nós estamos, aquele estado de espírito que nós temos ali, é o que também vai fazer com que nós acordemos, né? E aí, o que é que nós levamos para a nossa cama quando vamos dormir? Certo? E também uma outra coisa, que quando queremos de alguma coisa, alguma resposta, nós podemos também fazer essas perguntas antes de deitar e deixá-las. Nós podemos até escrever essas perguntas, mas que durante aquele sono, certo? Nós podemos achar a resposta do que nós queremos. Então, termino aqui este áudio e nos vemos no próximo áudio.